Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan e estamos entrando na nossa quinta videoaula referente ao assunto razão e proporção. Lembrando que aqui são videoaulas específicas para o Enem. Eu separei os principais conteúdos, quer dizer, fiz até agora só o de porcentagem, né? Mas vou estar fazendo ao longo das semanas aí os demais. Esse aqui é a minha segunda playlist que eu estou criando sobre o tema, né? Então você vai lá, vai ter uma playlist escrito razão e proporção para o Enem. Nessa playlist vão ter, junto com essa videoaula, outras 4. Né? Eu coloquei esse assunto para fechar todo o assunto de proporção. Então, essas 5 videoaulas, quer dizer, todo não, né? Mas a parte assim, diria, mais essencial para você estar fazendo o Enem. Claro, o assunto ele pode estender-se mais, mas essas 5 videoaulas, elas vão ser muito importantes, né? Só para recapitular aqui o que foi visto na primeira videoaula. A gente definiu o que é uma razão e o que é uma proporção. Na segunda videoaula a gente falou sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na terceira videoaula a gente falou sobre uma propriedadezinha que as proporções têm, tá certo? Que usa-se para resolver um problema bem clássico lá, certo? Então vale a pena visitar. Na quarta videoaula nós falamos sobre a regra de 3 simples, tanto a direta quanto a inversa. E aqui, meio que para fechar, pelo menos momentaneamente, como eu falei, temos a regra de 3 composta, que essencialmente é a mesma ideia da regra de 3 simples, tá certo? Com uma pequena diferença, porque na regra de 3 simples você tem apenas 2 quantidades, ou 2 grandezas, né? Podem ser diferentes. Mas aqui você vai ter mais de 2, você vai ter 3 ou mais, por isso que dá-se o nome de composta. E dentro da composta eu não posso dizer se ela é direta ou inversa, porque ela pode ser mista, então podem existir relações diretas e relações inversas dentro da mesma regra de 3. Então, aí vem a pergunta, onde se utiliza a regra de 3 composta? Nos mesmos locais que você utiliza a regra de 3 simples, com uma pequena diferençazinha, que é a seguinte, ó. Então, utiliza-se, né, em situações envolvendo proporcionalidade, né, entre 3 ou mais grandezas. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a diferença é que eu vou ter 3 ou mais grandezas. Por isso que dá-se o nome de composta. Tá certo? Para entender bem, eu não tenho muita teoria aqui não. É uma aplicação da proporção mesmo. Tá certo? Se você já entendeu bem proporção, vai passar por aqui fácil. A única coisa que pega aqui um pouco é a forma de organizar os dados. E você tem que tomar alguns cuidados. Tá certo? Você tem que repetir o procedimento lá da regra de 3 que você faz, da perguntinha, se você faz pela perguntinha, tá certo? Aqui mais de uma vez. Lá você faz somente uma vez, aqui você faz mais de uma vez. Mas vamos lá, presta bem atenção. Vamos ao exemplo. Então, ó, o que diz nosso exemplo? Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, serão necessários quantos caminhões para descarregar 125 metros cúbicos? Então, a primeira coisa que tem aqui é você identificar quais são as grandezas, né? Ou as quantidades que você vai trabalhar. Horas, caminhões e metros cúbicos. Então você escreve aqui, ó, horas, caminhões e metros cúbicos, tá certo? Aí aqui você vem colocando agora os dados para o menos. Em 8 horas, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos. Então, 8 horas, 20 caminhões, né? Fazendo coisa errada aqui. Descarregam 160 metros cúbicos, tá certo? Aí vem a pergunta. Em 5 horas, serão necessários quantos caminhões para descarregar 125 metros cúbicos? Então, em 5 horas, quantos caminhões, ó, nossa pergunta está aqui, nossa variável x está aqui, são necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Aí aqui, igual a regra T simples, da forma alternativa que eu expliquei, para você fazer por proporção, você vai fixar uma seta aqui para cima, digamos. Por quê? Porque você vai fazer uma pergunta usando um fator de proporção crescente, digamos. Então, a pergunta vai ser entre caminhões e horas, para eu saber se a relação entre caminhões e horas é direta ou inversa, e a pergunta vai ser entre caminhões e metros cúbicos. Sempre onde está a variável, eu vou perguntar com todas as outras. Se existisse mais um aqui, por, sei lá, número de trabalhadores, aí eu teria que fazer a pergunta entre caminhões e número de trabalhadores também, sei lá. Então, primeira pergunta, caminhões e horas, qual a relação? É direta ou inversa? Aí eu faço sempre a pergunta o quê? Se eu dobrar o número de caminhões, por exemplo, o que acontece com o número de horas que precisam ser trabalhadas para completar aquele serviço? Provavelmente as horas vão cair pela metade, porque eu tenho o dobro da força de trabalho, digamos assim. Se eu for olhar a força de trabalho em caminhões,
eu vou ter o quê? O dobro da força de trabalho, então eu vou ter metade, vou precisar de apenas metade das horas. Por que eu faço uma pergunta assim? Dobrando uma, o que acontece com a outra? Triplicando uma, o que acontece com a outra? Por quê? Só o aumento de uma gerar aumento na outra não garante que tenhamos uma proporção. Tá certo? Ou não garante que tenhamos grandezas diretamente proporcionais. Por quê? O aumento de uma tem que se dar ao aumento da outra, ou divisão da outra, ou redução da outra, na mesma proporção ou na proporção inversa. Tá certo? Volta nas videoaulas que eu falei sobre isso. Então, dobrei aqui caminhões, horas reduz a metade. Agora, então houve o quê? Uma redução. Essa aqui aumenta, então essa aqui diminui na mesma proporção, ou na proporção inversa, no caso aqui. Caminhões para metros cúbicos. Óbvio, imagine que você tenha um caminhão, ele tem a capacidade de 10 metros cúbicos. Se você dobrar para 2 caminhões, a capacidade vai ser de quanto? 20 metros cúbicos. Ou seja, dobrou o número de caminhões, dobrou o número de metros cúbicos. Então, aumento aqui na mesma proporção, tá certo? Aí o que acontece? Esse aqui, ó, entenda que na regra de 3 simples, vamos pegar só esse pedacinho. O que a gente fazia? A gente dividia esse por esse, igual a esse por esse, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai pegar 20 sobre x igual. Quem inverter a seta, ou seja, quem for, a relação for inversa, na hora de anotar a regra de 3, eu vou anotar, na hora de anotar a fração aqui, eu vou pegar invertida. Em vez de eu pegar 8 sobre 5, então, a pergunta fica sempre de um lado a igualdade, e aí do outro eu venho fazendo essa brincadeirinha. Ó. Inverteu aqui, então eu inverto para 5 sobre 8. Por quê? Na aula que eu falei de grandezas inversamente proporcionais, eu disse que uma grandeza inversamente proporcional, se x e y são inversamente proporcionais, então x é diretamente proporcional ao inverso de y, por isso que a gente inverte a fração. Talvez ninguém nunca te explicou isso. Então a inversão da fração aqui se dá exatamente por aquela característica lá, que você pode envolver o conceito de grandeza diretamente proporcional com de inversamente proporcional. Eu escrevi até mais ou menos nessa altura aqui, ó, já mencionei umas 2 vezes, até em outra videoaula passada. Agora, esse aqui, como não houve inversão, mantém-se do mesmo jeito. Ó. Então eu vou fazer o produto, né, o produto pela fração igualzinha está aqui. Tá certo? Então, agora é só resolver. Aí a dica que eu dou é simplifique o máximo possível. Certo? Não faça nenhum produto se você não tiver frações irredutíveis em cima e embaixo. Né? Números que não se simplificam mais. Então, ó, 160 dá por 8. Vai dar aqui 20 e aqui vai dar 1. E 5 e 125 também dão. Elas dão por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 25. Então eu vou ter uma coisa assim, ó, 20 sobre x igual a 1 sobre 1 vezes 20 sobre 25, tá certo? Aí se você tiver ciente, aqui perceba que eu estou do mesmo lado, então eu tenho que cortar um de cima com um de baixo. Aqui, de lados diferentes, eu posso cortar de cima com de cima, porque esse 20 passaria o quê? Dividindo. Mas se você está com o pé atrás e não quer fazer, você pode usar a propriedade aqui, ó. Esse vezes os caras de cima e esses de baixo vezes esse aqui. Então vai ficar x vezes 20, né? Ou melhor, se você preferir, 20x igual a 20 vezes 25. Então aqui você pode passar dividindo o 20, né? Corta, corta. Então vão ser necessários 25 caminhões. Certo? Então houve um aumento. Claro, olhando de cara não dá para saber se vai aumentar ou diminuir, né? Então a gente fez a regra de 3 e percebeu que 25 caminhões vai ser a resposta dessa proporção aqui, para eu ter uma proporção, para eu ter os conceitos de proporcionalidade aqui dentro, tá certo? Vamos fazer mais uma probleminha só para reforçar a metodologia. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura, certo? Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar o muro? Então, o que acontece? Quais são as variáveis? Pedreiro, né, as grandezas, dias e metros de muro. Né, altura, né? E altura. Vamos botar assim, o 2 metros é a quantidade, né, da altura. E altura. Certo? Então a gente já identificou isso, a gente vem e anota. O primeiro passo daqui. Então, primeiro, pedreiros. Dias
e altura. Aí vem, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Deve ser um muro bem grande, né? Agora, a pergunta é, trabalhando 3 pedreiros, não, eu contrato mais um, e aumentando a altura para 4 metros, será necessário quantos dias, né? Qual o tempo necessário? X. A variável está aqui. Do mesmo jeito, fixe uma setinha para cima e faça uma perguntinha. De dias para pedreiros e de dias para altura. O que acontece aqui? Ó? Se eu dobrar, eu gosto sempre da pergunta com dobro, para aquela ideia, né? Que a proporção aqui você tem que ter um fator, né? Se eu dobrar o número de dias que eu tenho para integrar a obra, imagino que eu sou um engenheiro e estou calculando lá quanto eu vou precisar. Aí se eu dobrar o número de dias, quer dizer, se o meu contratante lá, a pessoa que me contratou, chegar e me der um prazo maior. Não, eu dobro o número de dias que você tem para terminar. Nas mesmas condições, o que acontece? Eu vou precisar de mais ou menos pedreiro. Obviamente, menos. Eu vou ter mais dias para fazer, então vai ser provavelmente metade do número de pedreiros. Não. Se eu dobrar o número de dias que eu tenho para integrar a obra, obviamente posso pegar e dispensar metade dos pedreiros. Então a relação é inversa de dias para pedreiros. E a altura? Se eu construo um muro de uma certa altura, numa quantidade de dias, se eu duplicar o número de dias, eu vou conseguir construir um muro. O quê? Mais baixo ou mais alto, e quanto mais alto, quanto mais baixo. Provavelmente eu vou construir um muro 2 vezes mais alto. Claro que aqui tem um probleminha, né, que um muro mais alto ele tem uma dificuldade, você tem que instalar um andame, mas acho que a questão dispensa isso. Então, provavelmente, se eu dobro o número de dias, eu aumento na mesma proporção, quer dizer, eu dobro a altura do muro. Tá certo? Então, aqui, ó, a perguntinha minha, sempre do lado de cá, igual. Houve inversão aqui, né? Então, essa fração aqui, ó, ela vai ser invertida. Certo? Agora, na hora de eu escrever 2/3, eu escrevo 3 sobre 2 vezes. Aí aqui, essa aqui vai ser normal. Ó, percebe que a proporção de aumento aqui gera o mesmo aumento aqui. Ou seja, aumento no número de dias, numa proporção de 2, por exemplo, gera um aumento na altura do número também na mesma proporção. Tá certo? É igual a 2 sobre 4. De novo, mesma ideia. Simplifica o máximo que puder. Por exemplo, esse 2 você já corta com esse. Aqui não dá para simplificar muito, você só faz a conta. Então você vai ter uma coisa assim, ó. 3x igual a 9 vezes 4. Então 3x igual a 9 vezes 4. Ou seja, x igual a 9 vezes 4 sobre 3. Simplifica aqui com aqui. Dá 3, fica 3 vezes 4, que dá 12 o quê? Dias. Tá certo? Então, tá aí a nosso problema. Aí eu aconselho o seguinte, busque mais exercícios, eu vou estar postando aí exercícios do Enem também, se eu não tiver postado, busque mais exercícios, envolvendo mais de 3, 4, para você pegar essa ideia aqui das setinhas. A setinha para cima de novo, por quê? Porque eu gosto sempre de fazer uma pergunta aumentando, uma pergunta aumentativa, digamos assim. Né? E sempre gosto de usar uma proporção. 2, 3, eu aumentar 1 em 3, o que acontece com essa outra grandeza? Reduz a 1/3, beleza. Eu gosto sempre de 2, porque 2 é fácil de pensar. Ou 10, 10 também é fácil de pensar. Então eu gosto sempre de perguntar uma coisa assim, se essa dobrar, o que acontece com a outra? É sempre assim, se a primeira dobra, aí eu vejo a consequência na segunda. Se dobrar, diretamente proporcional, setinha no mesmo sentido, para cima. Se reduzir a metade, setinha da outra para baixo, grandezas inversamente proporcionais. A arrumação segue o que? O padrão. Se for inversa, eu inverto esse cara aqui na hora de anotar. Exatamente por causa daquela propriedade, que se x e y são inversamente proporcionais, então x é diretamente proporcional ao inverso de y. Então, na hora de anotar a fração, eu inverto esta fração. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Se você chegou até aqui, você já assistiu todas as coisas, você venceu proporção. Aí é só praticar. Claro, a videoaula, a vantagem dela ela está sempre aí. Você pode voltar e assistir de novo quantas vezes quiser. Para assistir na dúvida, joga aí nos comentários que a gente tenta responder, tá certo? Tirar essa dúvida. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.